Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos ilumine, nos aqueça, que a gente consiga colocar o principal que Ele veio nos trazer, que foi o amor de uns pelos outros, que nós consigamos fazer uma noite de amor e de troca de experiências aqui. Só um momentinho que eu preciso abrir a minha colinha. Eu tenho PowerPoint, já tenho a cola. Muito bem. Eu estava assistindo a série que acho que muita gente deve conhecer, os Chosen, os Escolhidos, né? Que fala dos apóstolos. Começou com a escolha dos apóstolos e foi evoluindo. E quando chegou, foi uma série que me encantou bastante. Eles mostraram uma coisa mais leve, né? Um Jesus dividindo a alegria com seus apóstolos, com as pessoas à sua volta. E quando chegou no Sermão da Montanha, aquilo me encantou muito mais. E aí eu falei, eu preciso preparar uma palestra nesse tema, o Sermão da Montanha. A gente fica pensando no Sermão da Montanha, pelo menos eu pensava assim antes, naquelas bem-aventuranças só, né? Mas, gente, um comentário à parte, eu faço muita digressão. E a hora que eu faço a digressão, vocês me perguntam, não consigo achar a volta, né? Essa imagem foi feita por um companheiro lá no Obreiros, usando inteligência artificial. Olha que coisa linda que ficou. Então, as características que foi criada essa imagem. Mas então eu pretendia preparar esse tema, e aí eu recorri a esse livro do Rodolfo Caligari, que é exatamente o Sermão da Montanha. Para vocês terem uma ideia, as bem-aventuranças são os 8 primeiros capítulos, e ele tem 39 capítulos, então tem muito mais conteúdo. Eu vou apresentando para vocês, deixa eu dar uma olhada no meu tempo, para eu ter ideia, né? E é assim, dá para apresentar independentemente. Se eu perceber que o tempo já deu, eu posso ir para o fim. E o que eu convido vocês é a lerem esse livro. Eu não preparei todos os capítulos, tem uns que eu achei que podia deixar para lá, foram pouquíssimos que eu fiz isso. E além disso, hoje pode ser que eu pule alguns para a gente dar um tempo bom. Mas o começo é exatamente sobre o que Cristo veio trazer com esse Sermão da Montanha, né? Ele veio trazer um resumo da doutrina dele, apresentar para aquele povo todo que estava ali reunido o resumo da sua doutrina, da sua filosofia. E a fazer isso, ele pretendia romper com algumas coisas. A gente vai entrar, inclusive, em alguns temas específicos sobre isso que a gente fala do rompimento, mas ele queria romper com a acomodação das pessoas diante da vida, que as pessoas se mexessem, que as pessoas se questionassem sobre o caminho que estava seguindo. E é nisso que ele quis dizer, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Muita gente entendeu de maneira equivocada. Ele não estava querendo dizer com isso que ele pretendia guerra, conflitos. Não, ele queria trazer um rompimento com a posição de acomodação nossa, com a zona de conforto que a gente se coloca. E é isso que ele vem trazer, essa ruptura com os valores individualistas, que a gente fica pensando muito no eu. A gente não é capaz de imaginar quanto a gente é egoísta, né? Fica parecendo só conversa de religião, moralismo, mas nós somos egoístas. Vou dar um exemplo pessoal agora. Eu perdi minha esposa há quase um ano atrás, vai fazer agora em dezembro. Um sofrimento atroz. Nós fomos companheiros por 52 anos, é muito tempo. E a gente sofre muito. E é esse sofrimento que um dia alguém me ensinou que era o egoísmo. O que a gente está pensando é na gente. Esse sofrimento é porque, como eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Estou pensando na minha dor só. E aí nessa reflexão eu pensei, a dor dela foi muito maior do que a minha. Eu a perdi, ela perdeu a todos nós.
E eu tive o prazer, as digressões, eu tive o prazer de falar com ela um mês depois que desencarna. Ela participou do grupo mediúnico e ela veio, deu uma comunicação, falou comigo. Na hora eu não sabia que era ela, mas eu desconfiava pelo desenrolar da conversa, que foi breve. Então, esse sofrimento da partilha é o sofrimento do egoísmo. Como é que eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Eu estou pensando na dor dela, estou pensando na minha dor. Então a gente tem isso mesmo, de individualista, de egoísta. A nossa própria evolução enquanto ser na Terra, desde a época da caverna, nos conduziu ao egoísmo. A gente precisava, por uma questão de preservação da espécie, de preservação própria, se defender. Isso nos tornou egoístas. E essas coisas não mudam assim de uma hora para outra, não. A gente vem caminhando com muita racionalidade e sentimentalismo também, que a gente vai desconstruindo esse egoísmo. E era isso que Jesus queria mover na gente, sair da zona de conforto, amar o próximo em toda a sua amplitude. A gente vai passar por isso aqui ao longo da nossa conversa hoje, mas eu estou sempre pensando nisso. Tem tido umas reviravoltas na minha vida. Acho que com a partida da Ivete, que é o nome da minha companheira, e também com o trabalho na Casa Espírita nossa lá, e tem umas coisas que eu tenho refletido muito na questão do amor. Isso tem ficado muito patente. Eu coloco muito disso, eu sou um dos dialogadores da nossa reunião mediúnica, nas conversas com os irmãos que estão aniversário, muito questão de amor. E o que é o amor aqui? O amor, amar o próximo em toda a sua plenitude. É a gente lembrar que o próximo é filho de Deus, que eu sou filho de Deus. A gente não para pensar quanto isso é grandioso, gente. Vocês são filhos de Deus, não é de qualquer coisa, não. É do Senhor do universo, o maior de todos, que não faz coisa ruim, só faz coisa boa. Nossa, mas tem gente que é ruim, tem gente que costuma dizer que é ruim, né? Diz que é ruim, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo. Eu já fui assim. Nós estamos caminhando na nossa jornada evolutiva. Então cada um está num ponto. E a gente acaba não entendendo que há divergências porque estamos em pontos diferentes. Mas somos todos filhos de Deus que, portanto, precisamos amar ao próximo. Vou fazer alguns comentários sobre esse amor ao próximo de Jesus para conosco mais para frente. E ele começa o Sermão da Montanha com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase, de princípio, assim, parece até pejorativa, né? Pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito. Mas ele estava querendo trazer nessa primeira bem-aventurança a questão da humildade. Devemos buscar sermos pequenos diante do universo de coisas que nós temos para aprender. Eu posso achar que eu sei muito, mas eu sei muito pouco. Eu costumo dizer assim, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas com a palavra ignorância, mas eu sou ignorante. Eu sei algumas coisas e sou ignorante em outras. Só que eu sou muito mais ignorante do que sei. Tem muito mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. Tem até uma frase no meio da ciência que é interessante, que fala assim, que o conhecimento, a ciência, é como uma esfera. Que à medida que aumenta o diâmetro, aumenta a área, que a área aumenta ao quadrado, né? A questão de matemática em relação ao diâmetro. O diâmetro dobra, a área dobra 4 vezes, mais ou menos. Então, à medida que o diâmetro do conhecimento aumenta, o contato, a esfera, com o desconhecido aumenta muito mais. Quanto mais eu sei, mais eu enxergo o que eu não sei. Então, nós temos muito ainda a aprender. E é nisso que a gente precisa ser humilde, saber que a gente está ainda muito limitado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente tem aí, ao longo dos séculos, dos milênios, figuras históricas como Alexandre Magno, Júlio César, Gengis Khan, e vindo mais para perto de nós, Hitler, Mussolini, e agora todo aquele conflito lá do Oriente, Rússia invadindo a Ucrânia, Israel brigando com Hamas, uma luta infernal, desculpe o termo,
Mas vocês viram como ficou lá a faixa de Gaza? Como aquilo ficou? É só escombro. Isso é a violência do ser humano. Nós precisamos que haja mansidão na humanidade. E a terra será herdada pelos mansos. Os violentos irão embora. Ah, mas a coisa está terrível. Está pior do que nunca. Está muito intenso mesmo. Nós estamos passando por uma fase de transição de planeta de regeneração, de planeta de promoção, expiação para regeneração. E essa transição, que se sabe, é que muita gente está tendo a última oportunidade de vir para a Terra. Vê se vai ficar ou se vai embora. Então o planeta está com uma carga um pouco maior de pessoas que ainda não se acharam. Então, isso um dia vai virar, não será mais essa dureza de vida toda que existe. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí vem uma coisa muito importante que a gente vive falando no meio espírita, eu quero reforçar, não sei se todos, eu não conheço toda a plateia, embora seja um simpaticismo, quanta gente com cara boa para mim, eu sou um afortunado. Então, alguns conhecimentos que eu não sei se vocês têm, mas essa questão do bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Aí, de novo, vou puxar para a minha experiência pessoal. A gente vai vendo que a dor que a gente enfrenta pode nos tornar maiores. Aliás, pode não tornar, se nós soubermos entrar em sintonia com esse processo. A gente, quando vem para o corpo, existe um plano de vida. Esse plano de vida está pautado nas nossas experiências anteriores. Então, por exemplo, em 2017 eu fui diagnosticado com câncer. Passei por cirurgia, por químio, quimioterapia. E já faz 7 anos isso passou. Foi muito pesado na época, mas passou. E aí vem aquelas perguntas, né? Por que comigo? Como eu estava já no espiritismo há muito tempo, isso faz 2017, 8 anos, vai fazer mais de 40 anos que eu estava no espiritismo. Eu sou de origem católica e virei espírita por causa da minha esposa. E então, quando veio a pergunta, por que eu? Aí rapidinho já veio a resposta. Deu nem tempo de esquentar a cabeça a pergunta. Por que não? Então, só porque dá palestra, acho que é o tal, né? A palestra te torna imune a câncer. Não, você é como todos, se você não for pior. Se você não está dando palestra exatamente porque deve bastante. Então, essa foi a resposta automática. Porém, veio uma outra resposta. Em preparando palestra, veio uma outra resposta que eu gostei mais de mim para mim mesmo, ou da espiritualidade inspirando, né? Por que comigo? Por que com você? Por que com você? Porque só você tem a sua história. Eu não posso vivenciar uma dificuldade porque é a experiência dela do passado. Só cabe eu vivenciar as dificuldades porque tem a ver com a minha necessidade, com a minha história, com o espírito milenar. Lá no passado eu fiz X para aprender e não para ser castigado. Eu tenho que vivenciar certas experiências para que eu não alegue ignorância. Eu maltratei meu próximo. Eu estou lendo um livro, são três volumes, Escravidão, de Laurentino Gomes. Ainda se eu falar, esqueci o nome do autor, Laurentino Gomes. Então ele tem 3 etapas: quando a família real veio para o Brasil, depois o desenvolvimento no meio tempo e depois a libertação. É muito duro você ver a realidade das pessoas que sofreram na mão dos senhores de escravos. Muito duro. E essas pessoas vivenciaram isso por quê? Porque precisavam passar por essa experiência. Agora parece atroz, mas era uma necessidade. E esses senhores que fizeram isso com esses escravos vão vivenciar uma experiência um dia para saber o quanto isso é duro de se suportar. Mas que não é ignorância. Fiz isso porque eu não sabia. Bom, se não sabia, você vai vivenciar agora para você passar a saber. É igual a divulgação de lei.
podemos cometer um delito e alegar a ignorância da lei. A lei está publicada. Ah, mas ninguém lê diário oficial. Eu sei que ninguém lê, mas está publicado. Eu não posso alegar a ignorância. Ah, eu causei aquele mal para ele porque eu não sabia que doía. Ah, tá bom, então agora você vai experimentar essa dificuldade para saber que isso dói. Você não deve fazer isso com o próximo. Então a gente vai vivenciando essas histórias por conta disso. E quem chora é porque está tendo a oportunidade de vivenciar essas experiências e seguir adiante. Eu não chorei na oitava bem-aventurança, mais do julgamento. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A gente fica com uma falsa ideia, quando a gente vê o mundo, a distribuição de riquezas totalmente desequilibrada, que isso é injusto. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Deus não é injusto. Se existe uma distribuição diferente das coisas, existe um motivo para que assim seja. E um dos motivos é ensinar a humanidade a ser mais justa. A gente seguir caminhando de tal forma que a gente mude isso. E quando a riqueza está distribuída de maneira desigual, existe um motivo. Por exemplo, a pessoa que vai ter um recurso maior vai ser empreendedor, vai ter negócios. Nisso ele vai empregar pessoas. Então, se ele souber, se ele for uma pessoa equilibrada, ele vai fazer com que isso seja um benefício para a sociedade. Então, não dá para pegar toda a renda do planeta e dividir igualmente para todo mundo, porque aí não teria nenhum empreendimento, não existiria o progresso e as coisas não conseguiriam suportar todo mundo. Precisa ser menos desigual, sim. Mas aqueles que têm sede e fome de justiça, um dia encontrarão a resposta à sua necessidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu gosto muito desse tema, da questão da misericórdia. Uma vez eu fui preparar uma palestra sobre perdão. Se um dia eu for convidado aqui de novo, eu vou trazer essa palestra. Está convidado. Estou fazendo um lobby. Está convidado. E o começo dessa palestra é exatamente a discussão sobre a misericórdia, sobre a definição de misericórdia. E vou colocar aqui para vocês o que eu coloquei lá na outra palestra. Misericórdia é a capacidade humana de compreender com amor e carinho, capacidade humana de compreender com amor e carinho a falha ou a agressividade do próximo. Olha só. O próximo está sendo agressivo comigo. Eu, com amor e carinho, tento compreender por que ele está sendo agressivo. Pela comparação, inclusive, da própria falibilidade nossa. O ser humano falha. O ser humano erra. Isso é característica do ser humano. É errar. Então, quando alguém erra, não é novidade. É humano. Mais ainda, quando eu erro, também não é novidade. Eu sou humano. Porque às vezes a gente não perdoa a nós próprios. Sintomas, síndromes de culpa. Né? Então, a misericórdia, repetindo, essa capacidade humana de compreender com amor e carinho a falha e agressividade do próximo. Revestir a pele do outro, imaginando quais foram os caminhos que ele percorreu. Como é que ele chegou aonde ele está hoje? Para que compreendê-lo assim? Para nós sermos dele ouvido a voz do braço. O braço que levanta, o ouvido que acolhe e a voz que esclarece. Eu acho tão bacana a gente pensar na misericórdia desse formato, né? Eu tentar entender o outro, o ponto de vista do outro, e tentar entender na hora que ele está sendo agressivo comigo. Por que será que ele está sendo agressivo comigo? O que eu já lhe fiz? Porque às vezes a pessoa nasce e nem sabe por que tem raiva do outro. A gente é colocado na mesma família de espíritos antagônicos, muitas vezes. Estão muito desentendidos, para que apaguem esse passado. E aí o laço sanguíneo vai fazer com que eles se aproximem mais. Mas, perdão, a misericórdia então é isso. E aqueles que estiverem afinados com a misericórdia
eles serão os bem-aventurados. Porque a misericórdia é a maior expressão de amor. O amor fica como pano de fundo de muita coisa, gente. Quando a gente fala, por exemplo, sem a caridade não há salvação, no meu entender, caridade é uma forma de amor. Caridade de fato, né? Aí tem duas coisas que precisa falar. Primeiro, caridade não é só dar a esmola. Mas caridade não é deixar de dar a esmola também. Quer dizer, precisa dar comida. Vou aquecer seu coração, mas primeiro precisa encher a sua barriga, né? Então a caridade é uma expressão de amor. Então tudo tem o amor como pano de fundo. E nós estamos andando no universo para isso, para desenvolver esse amor. Tem até aquela passagem do Paulo, né, que eu não sei falar, mas que é muito bonita, que ele diz que se eu, mesmo que eu cantasse o hino dos anos, se eu não soubesse, usasse de amor, de nada serviria. Então amor é tudo. Bem-aventurados os... Aí saiu Jesus da sete. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquele que estiver trazendo para dentro de si pureza da alma, né, terá esse crescimento. Jesus trouxe essa fala aqui no Sermão da Montanha, que os judeus eles eram muito cuidadosos com as questões visuais, limpeza, né? Tem até a passagem da lavagem das mãos. Jesus chegou num banquete, e de propósito, porque ele não perdia nenhuma oportunidade. É lógico que ele preservava a higiene, etc. e tal, mas ele foi sem lavar a mão. E aí todo mundo ficou escandalizado. E é onde ele entra com aquele ensinamento que não é o que entra pela boca, que é o mal do homem, que sai da sua boca. Ele fala assim: vós outros pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações... Atrás vocês estão me ouvindo bem? Entretanto, o interior de vossos corações, que está bem que eu também estou meio louco, né? É só uns 15 anos. O interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Então ele estava corrigindo a atenção que as pessoas tinham com o culto às aparências, ao invés de cuidarem da essência, que aquilo que a gente tem de grandioso. Então, sabe que coisas que lidam com esse negócio de o que eu sou? O que eu sou perante Deus? O que eu sou perante mim? Em termos de evolução. Nós vamos passar por essas reflexões aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, sob a forma de armistício, né, desses acordos, que é frágil e incerto, cuja instabilidade e estabilidade pode romper-se a qualquer momento, mas sim em caráter firme e absoluto. Jesus estava falando da extinção do orgulho, de novo, de todos os desejos egoístas, porque esses sentimentos inferiores são o que alimentam todas as discórdias e promovem todas as lutas que a gente verifica na Terra. E paz é uma coisa muito interior, muito interior, muito pessoal. Nós podemos ter paz em meio à maior turbulência. Assim podemos estar num lugar muito tranquilo, muito pacífico, e a cabeça está fervendo. Então a paz é um estado de espírito. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus sempre trabalhou a favor da justiça, embora alguns não entendessem isso. Mas ele nunca prometeu para os seguidores dele, para os discípulos, que eles teriam uma vida tranquila, livre de tribulações, livre de acusações. Ele os preveniu abertamente e que não deveria esperar outra coisa, senão calúnias, injúrias e perseguições. Porque vocês buscam a verdade
vocês serão perseguidos. Porque a verdade incomoda os preguiçosos, os que não querem ir adiante. Incomoda aqueles que sonham com facilidade, à custa da paz alheia. E assim os seguidores de Cristo devem sentir a bem-aventurança, devem ser construtores de um mundo melhor, mais livre, com que todos nós esperamos. Tanto quando vos injuriarem, folgai e exultai. O que ele queria dizer é: se você está incomodando, é porque você está com razão. Enquanto você estiver nesse caminho, você vai estar incomodando. E os incomodados, que são poderosos, que são grandes, virão atrás de você. Essa passagem também é muito bonita. Traz uma reflexão muito bacana. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder sua força, com outra coisa se há de salgar. Na série, que eu não sei se é verdade, porque tem fantasias, tem uma série de coisas dos autores, né? Mas ele ia falar uma coisa sobre o sal e o Mateus falou, eu não falei lá no começo, anotado embaixo, eu esqueci, que o Sermão da Montanha foi registrado por Mateus. Capítulos... não vou achar. Vou perder. É fácil. Cinco, 6 e 7. Era 13. Porque ele faz a seguinte reflexão sobre essa questão do ser o sal da terra. O que o sal faz? Né? Ele diz assim, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Porque ele dizia que o sal tem dupla função. Ele tem a função, sim, de temperar. Meu cunhado costuma falar o seguinte: ele fala, os alimentos não têm gosto, ele só tem gosto quando você põe sal. Então o frango sem sal não tem gosto de nada, pois o sal tem gosto de frango com sal. O arroz não tem gosto, pois o sal tem gosto de arroz com sal. Então o sal tem a função de temperar, mas também tem a função de purificar. Diante do sal, os micro-organismos perecem, você purifica o alimento. Então, se você perder o sal, você não vai ter o sal interior, você não vai ter com que dar a sua contribuição. Então ele dizia que os seus seguidores eram o tempero da alma, o tempero e a proteção da alma. Vós sois a luz do mundo. Ele fez sermão para um monte de gente, mas estava bem dirigidinho para os apóstolos. Né? Vós sois a luz do mundo. Será a vossa luz que irá trazer claridade para os caminhos escuros dos seus irmãos, que estão caminhando na treva, tropeçando, e vós podeis iluminar seus caminhos. Não se acende uma candeia, essa passagem da candeia debaixo do alqueire, né? Não adianta esconder a luz, essa luz precisa ir a campo, precisa trabalhar, precisa ter contato. Aliás, a luz só uma coisa que eu não comentei, que eu tinha posto aqui, é que o sal, para ter efeito, tem que estar em contato com as pessoas. Né? Não adianta se isolar. Essa questão do isolamento vai aparecer em um dos temas mais para frente. Então é necessário que a vossa luz brilhe sobre todos os homens. E tem um comentário que eu estava mais para frente, que eu estou lembrando agora, eu vou falar já, que é essa questão da luz. Eu lembrei de uma frase de um senhor japonês. Eu esqueci o nome. O sobrenome era Nishimura. Junji Nishimura. Lembrei. Ele foi
fundador da Jato Implementos Agrícolas. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma empresa muito grande, profissional. Ele era um sitiante lá, modesto e tal, mas ele era muito criativo. Uma coisa, não dava conseguindo lidar com uma coisa, ele criava uma ferramenta para aquilo. Ia criando ferramentas. Aquilo lá foi crescendo, virou uma empresa que é uma empresa nacional enorme. Hoje ele já desencarnou. Mas ele tinha essa vida de campo e tinha uma vida filosófica, poética também. Tinha um caderninho cheio de anotações. E uma das anotações, que isso daqui me fez lembrar, que ele dizia assim: depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia. Nunca é sempre dia, nunca é sempre só noite. É muito bacana isso. Quando vocês podem pensar, quando você estiver nas trevas, lembre-se de que a luz virá. Quando você estiver na luz, fique cauteloso que provavelmente a treva também virá. Então é um pensamento para a gente estar caminhando e sabendo o que esperar. Eu estou nessa situação, mas tem que esperar o que vem depois. Está difícil, mas vai mudar. E quando eu estou nas trevas, eu aprendo a andar no escuro. Nada se perde nessa vida. Minha sogra dizia assim: não é que tem mal que vem para bem, todo mal vem para bem. Ela devia ler nos livros do Espírito, porque ela lia. Socorro. Vírus. Sumiu. Não julgueis que vim destruir as leis, porque eu não vim fazer isso, mas sim dar descumprimentos. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos do céu. Ele está fazendo uma crítica aqui, que os fariseus falavam muito como é que os outros deveriam ser, mas eles não eram. E o que ele vem conclamar aos seus seguidores é: não seja como eles. Então, se você quer ser melhor que eles, quer ser diferente, seja melhor que eles. E ele não vinha para destruir a lei. Era muito cobrado de Jesus, ou esperado de Jesus, e Judas caiu nessa tentação, de que ele fizesse justiça ali, por exemplo, derrotando os romanos, destruindo os romanos. E o que se sabe é que Judas entregou o Cristo, porque ele esperava que, em outro momento, Cristo soltasse uma bomba atômica, alguma coisa assim, e acabasse com todos os romanos. É que Judas não tinha, como muita gente não tinha, ainda a noção de que Cristo era um irmão maior do planeta. Ele não veio ajudar um povo, ele veio ajudar uma humanidade, a população toda do planeta. Para ele, não tinha diferença entre o romano e os judeus. Todos eram filhos de Deus, com um ponto de vista diferente, com um ponto de evolução diferente. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o máximo e primeiro mandamento. E o outro é: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ver outras passagens em que ele deixava bem claro: não fique somente orando, pense no próximo. Eu estou me perdendo aqui, a minha colinha está lá na frente. Foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. E é nessa complementação aqui: se estiveres fazendo tua oferta diante do altar e te lembrares que um irmão teu tem alguma coisa contra ti, vá falar com ele, deixa ele tua oferta e vá lá. E a gente tem aqui, faz um vizinho, e a gente tem aqui algo muito ligado ao Espiritismo. Enquanto está a caminho com ele, depois então você volta a fazer a oferta. O que é esse enquanto está a caminho? Para que não vire uma obsessão depois. Enquanto está junto com o teu próximo, procure se entender com ele, para que isso não vire uma obsessão depois. Aqui, se não resistais ao mal que vos fizer, que é se bater numa face dê a outra,
É simbólico isso, né? Ficar querendo ser espancado, esbofeteado para lá e para cá. Mas se alguém vier com uma agressão, devolva com amor, com compreensão. Uma aceitação pacífica de que o outro irmão pode não estar num momento bom. Eu estava lendo um capítulo do livro Jesus no Lar. Eu faço o meu evangelho, eu e minha esposa fazíamos, e eu continuo fazendo como se ela estivesse lá também. E um dos capítulos é esse: o discípulo chega para o mestre e fala que foi muito ofendido na rua. Então vamos lá, vamos caminhar. Eles começaram a caminhar, começaram a ver pessoas que reagiam de forma agressiva. Um primeiro homem que respondeu com muito rude, né? Mas para frente ele disse: eu me caindo em cólica, a pessoa estava passando mal, por isso que estava mal-humorado e agindo daquele jeito. O outro não deu atenção direito, eles foram atrás e estavam chegando na casa, a filha tinha morrido. Então ele pega umas 4 passagens assim, em que a pessoa estava tendo aquela atitude, porque algo muito difícil estava acontecendo na vida dessa pessoa. Uma vez eu vi, eu estou lembrando agora, um locutor de rádio contou o seguinte: ele estava no trânsito e de repente um rapaz passou, um motoqueiro passou e tocou o pé no retrovisor externo dele, quebrou e foi embora. E aí ele foi, acho que ele não foi atrás, mas ele seguiu mais para frente. Esse rapaz estava caído, ele tinha caído, levado um tombo, estava caído, desceu para ver o que estava acontecendo. Esse rapaz, ele estava com um filho com uma doença muito terrível e não tinha dinheiro para comprar remédio. Ele estava desesperado, por isso que ele fez aquela atitude. Então isso é um convite, meus queridos, a gente pensar: quando houver agressividade, para pensar um pouco. Pode ser que tenha algo que eu não estou vendo agora, que talvez valha a pena até tentar falar com essa pessoa. Por que você está falando assim? Eu te fiz algo ruim, se eu fiz, peço perdão, mas eu quero ver que eu posso te ajudar. Porque às vezes tem uma coisa muito grande por trás que a pessoa não está demonstrando, está reagindo só. Está criando uma defesa, a gente chama em psicologia, né? Criando uma defesa contra algo tão grande que ele não consegue lidar. A maneira de localizar amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O que é isso? Lógico que você não sabe onde é que eu quero chegar. O que é isso? Amar aqueles que eu já amo e com quem eu me dou bem, tranquilo. Agora, se além deles eu amar os que me têm ódio, os que me perseguem, eu estou amando todo mundo. Isso aqui é convite ao amor universal, à fraternidade universal, amar a todos como a ti próprio. Seres perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um convite a chegar, a algo maior. Eu quero crescer, porque meu destino é ser grande lá no fim, ser perfeito um dia. A perfeição não é mais só uma suposição, é uma certeza. Por que é uma certeza? Eu acho que é uma coisa que a gente consegue deduzir. O espírito não esquece. Não, Álvaro, não é verdade, a gente quando reencarna esquece. Sim, a gente esquece temporariamente porque é positivo para o nosso crescimento. Porque eu estou encarnado com alguém, lembrar tudo que ele me fez ou tudo que eu fiz para ele, não vai dar certo. Então a gente esquece. Mas depois recobra. O espírito não esquece. Então se ele não esquece, tudo que ele aprende fica lá. Aprender mais uma coisinha, fica lá. Vai aumentando. Chega um dia que eu sei tudo. Chega um dia que eu sou o espírito perfeito. Por isso que a perfeição do espírito é uma dedução lógica. Não é só filosófica, não, é lógica. Se tudo que eu aprendo eu não esqueço, eu já saberei tudo. Então, serem perfeitos como é perfeito, eu posso Pai, um dia seremos. Não como Deus, porque nós não seremos Deus.
Guardai-vos, não façais vossas obras diante dos homens, no fim de serem vistos. Só que a gente complementa aqui. Que não sabe a sua mão esquerda, o que faz a esquerda. O que a gente faz tem que ser de novo com vistas ao resultado esperado. O resultado esperado é o quê? O bem-estar do meu próximo. É o crescimento de todos. Nós somos uma sociedade. E nós somos compostos, conduzidos, nossa personalidade é formada pelo meio que a gente vive. Meio da sociedade. E isso está escrito em todo lugar, na psicologia está escrito isso, na psicanálise está escrito isso, que a gente é um reflexo do que é a sociedade. Tem um autor da psicanálise que fala assim: nós somos determinados pelo discurso do outro mesmo antes de nascermos. Não é comum, o filho vai nascer, o pai já está pensando o que ele vai ser. Então a gente é muito determinado pelo que o conjunto é. O conjunto nos determina, nós formamos o conjunto. O conjunto é formado por todos nós. Sem nós não existe conjunto, mas cada um de nós é influenciado, sim, pelo conjunto. Então a gente quer crescer porque nós individualmente precisamos ser melhores. É uma consciência que a gente precisa ter e que a gente precisa ser naturalmente melhores, não porque quer fazer bonito diante dos outros. E essa questão aqui é decorrência disso também. Quando a gente fizer uma oração, não é para fazer bonito perante os demais. Fazer uma oração que muita gente nem sequer compreende as palavras. Como diz o Paulo, se não entender o que eu estou falando, de nada adianta a minha prece. Então quando a gente fizer a oração, não precisa ser na frente de todo mundo, a não ser que a gente esteja conduzindo uma prece coletiva. Aí sim, claro. Mas nós devemos unir os pensamentos nessa prece coletiva. Que todos consigam encaminhar o pensamento ao alto, o pensamento a Deus, o pensamento aos nossos protetores espirituais. Esse é o nosso objetivo na oração. Portanto, a gente pode fazer a nossa prece como não é coletiva, quietinho lá no quarto. E dos capítulos 26 a 31, não vou comentar aqui, aí eu espero que vocês leiam o mesmo livro, ele discorre sobre o Pai Nosso. É uma prece muito completa. Ele faz um comentário aqui do que Kardec fala sobre o Pai Nosso. Ele diz que essa prece que é concisa, né, sucinta, clara e simples, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. Olha aqui, que prece. É uma prece não é longa, né? Mas contém tudo. Que ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, um ato de submissão a Deus e o pedido das coisas necessárias à vida e também o princípio da caridade. Espero que vocês leiam. Perdoardes as faltas que fazem contra você, também o vosso Pai vos perdoará. Aqui de novo, é o que é a essência dessa nossa vida, de nós crescermos. Então, não é assim, eu perdoo, então Deus me perdoa e eu sou melhor por isso. Não, eu perdoo e por isso eu me torno melhor. Por isso eu sinto que eu sou perdoado também, porque eu cresci, eu melhorei. A hora que eu perdoo de verdade, com paciência, com paz, eu estou me colocando num pedestal mais alto. Mas se não perdoardes aos homens quando os tenham ofendido, o pouco vosso Pai vos perdoará. Não terei crescido. Em resumo. Aqui é uma chamada a nós não nos deixarmos levar pelos bens materiais. Aqui está falando em tesouros, mas se a gente trouxer um pouquinho o raciocínio para os dias de hoje, vocês vão ver como nós nos tornamos consumistas. A indústria do consumo
utiliza a nossa ganância para ganhar dinheiro. E a gente às vezes não percebe isso. Agora que tem compra online, então é uma facilidade enorme de comprar. Você não precisa nem sair de casa mais para comprar. E aí fica chegando encomenda na porta o tempo todo. Precisamos tomar cuidado para que os valores materiais não superem os valores morais. Nós não levaremos nada desse mundo, nem o próprio corpo, quanto mais os adereços. Então vamos tomar muito cuidado com a questão material. Aqui, quando ele fala que seus olhos são a luz do seu corpo, ele está chamando a atenção para que muitas vezes nós somos pessimistas demais. Tudo a gente vê com um olhar crítico, um olhar negativo. Nossa, como aquela pessoa é. Nossa, como o mundo está. Nossa, como os políticos estão. Como o governador, como o prefeito. O tempo todo criticando. Vamos dar a nossa contribuição, no mínimo, e criar uma atmosfera espiritual positiva. Começar a enxergar um pouco mais com bondade, com otimismo. Tem uma passagem do Cristo que é controversa, mas eu vou citar assim mesmo, que uns companheiros lá do centro falaram que não houve comprovação de que Cristo disse isso. Mas eu achei tão bonita a passagem que não passa nada para frente. Que Cristo estaria passando com os apóstolos, tinha um cachorro em putrefação, né? E que eles, nossa, que cheiro horrível, né? E Cristo teria dito, que belos dentes tinha esse cão. Se a passagem é verdadeira eu não sei, mas o conteúdo dela é muito bom, é muito positivo. Eles estavam só vendo a putrefação do cão, e ele estava olhando que os dentes dele eram bonitos. E a gente conseguir o inverso, né? Enxergar as coisas boas que a vida tem. O principal é o que a gente já falou várias vezes aqui ao longo dessa conversa, é a questão das dificuldades. Estou vivendo um momento difícil, vamos tentar tirar proveito disso. Vamos parar para pensar como é que eu posso solucionar. Os momentos difíceis são desafios para a nossa inteligência. Está difícil? O que eu faço para mudar isso? Se eu só chorar e falar que eu sou infeliz, eu continuarei chorando e sendo infeliz porque a situação não vai se resolver. Então vamos procurar buscar soluções, ou sozinhos ou com outros, de preferência com outros, que a gente vai dividindo o aprendizado e a experiência de todos juntos. Ninguém pode servir. Isso aqui é semelhante à questão do consumo, né? Mamon era o Deus do dinheiro na época lá. E todo aquele comentário que eu tinha feito, na verdade, era daqui. Mas vale para os dois tópicos, que é a gente saber separar, que é de sustento do corpo e de que é de sustento da alma. E o que é de sustento do corpo se não está tendo exagero. Isso daqui tem a ver, não é que a gente não deva se preocupar com as dificuldades que podem ver. Isso aqui tem a ver com um pouquinho com o tratamento de ansiedade, né? Às vezes a gente fica tão levando os olhos somente lá para frente, o que vai acontecer, que esquece de viver o presente. Eu perdi de novo, só um momento. Às vezes deixar assim, tal coisa, isso aqui, às vezes eu falo para um paciente meu, eu falei para um deles um dia se ele tinha uma coisa que ia acontecer 4, 5 dias depois, que estava desesperado. Eu perguntei, antes desses 4 ou 5 dias, tem alguma coisa que você pode fazer? Não tem nada. Então, esquece esse assunto agora. Põe lá no cantinho, lá na estante da sua memória, lá no cantinho, deixa para depois. Eu sei que não é fácil, é mais fácil falar. Mas se a gente se exercitar, a gente consegue. Eu sei de experiência própria, eu tive situações assim, na hora que eu ia deitar, uma coisa estava fervendo e eu pensava, agora à noite eu não vou fazer nada com esse assunto. Deixa eu dormir e amanhã cedo eu penso nele de novo. Então é às vezes deixar no futuro o que cabe no futuro.
necessidade de todas essas coisas virão lá pela frente. Isso aqui está dentro do mesmo jargão, né? Não vos inquieteis do dia de amanhã. Ele pode deixar para o dia de amanhã. A menos que tenha algo que você possa fazer hoje, já preparando para depois. Aí tudo bem. Se é ação, tudo bem. Se é só pensar, não. Não queirais julgar para que não sejais julgados. Ser juiz não é uma coisa fácil, gente. Vejam os juízes profissionais, eles não são juízes de uma hora para outra. Eles têm que se preparar, têm que conhecer a lei a fundo antes de ser juiz, antes de julgar alguém. Como é que a gente fica querendo julgar o próximo se a gente nem está formado ainda em lei? Então, você não é juiz. Não julgue. Como é que você pode ver, né? De novo a passagem do Evangelho, o argueiro do olho e não vê a trave no céu? Sem apontar muito o defeito do outro, esquece de olhar o meu ou os meus. Aqui é interessante, porque o Cristo veio, ele trouxe uma mensagem do Evangelho para todos. Mas ele sabia que não estavam todos preparados ainda. Tanto que ele falou simbolicamente, através de parábolas, etc. E ao longo desses séculos as coisas vieram se esclarecendo gradativamente. Mas isso não quer dizer que a gente não deva entregar a informação do próximo. Porém, por uma questão de caridade, a gente tem que saber esperar qual é o momento que o próximo está para receber. Senão pode ser até uma falta de caridade, eu exigir que o outro entenda que ele não está pronto ainda para entender. Vamos esperar, dar tempo ao tempo, procurar esclarecer, se estiver no nosso alcance, aquilo que a pessoa pode não estar entendendo. Aqui é uma questão de a gente acreditar que as coisas podem ser alcançadas com ajuda, né? Pedir e a ajuda vem. Pedir e obtereis. Espere, você vai alcançar. Aqui é uma das máximas que a gente tem sempre escutado falar, né, do Evangelho de Cristo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Ou só faça ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. Eu não sei se isso que eu vou fazer vai ofender aquela pessoa, não. Pensa no inverso. Como você sentiria se essa pessoa fizesse isso para você? Ou se você está pensando em falar alguma coisa, como você receberia uma fala dessa para você? É refletir um pouco, a gente acaba achando as respostas. Aqui fala das tentações, né? O que a porta, essa daqui é mais fácil. Porque essa aqui está ligada às nossas limitações, coisas que a gente ainda não sabe fazer, não sabe evitar, não sabe suportar certas tentações que a gente não sabe suportar, que estão aqui. Por isso que a porta do crescimento, aqui fala da salvação, eu diria, a porta do crescimento ela é mais estreita, porque ela exige muito de nós, porque nós ainda não sabemos. O que exige muito? Eu não sei. Se eu sei, é fácil. Aqui é um apelo de novo para que as pessoas não fiquem só nas aparências. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. As coisas estão mais no nível da atitude perante a vida e perante o próximo do que das aparências. Eu não preciso provar nada para ninguém, a não ser para mim mesmo.
Jesus disse, todo aquele que baseou os ensinamentos dele é como o homem que fez a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a casa ficou de pé. E aquele que não seguiu aquilo que ele estava propondo, que ele sabia que era o que iria trazer um crescimento para a humanidade, é como que colocou a casa numa base frágil e foi tudo para no chão. E quando ele chegou ao fim, nos diz, no capítulo 50, que todos estavam maravilhados, que Jesus falava aquilo que ele era, aquilo que ele praticava. Eu acho que ele nem escreveu o que ele falou nos apóstolos que fizeram os evangelhos. Ele só foi dando exemplo, dando exemplo. E o que ele falava, ele fazia. E o que ele fazia, ele falava. E daí, ele fala que ele tinha autoridade, não era como os escribas e os fariseus que diziam, mas não praticavam. Obrigado a vocês todos por terem ouvido nessa noite. É muito gostoso estar à frente de vocês. Eu vi vários sorrisos. Não vi ninguém bocejar, nem cochilar, porque não é fácil. Não é fácil. Mas sexta-feira, essa hora. Muito obrigado a Jesus. Nos deu tantas referências. Deu um balizamento, uma bússola, é por aqui, vai por aqui que você não se perde. E muito obrigado ao Senhor por ter nos criado, por estarmos aqui. E obrigado por termos as oportunidades de crescimento que vêm, muitas das vezes, a maioria delas, no formato de dificuldade. Mas são dificuldades. Como o cinzel que vai lapidar, é cinzel que lapida o diamante, fica sendo. O cinzel que lapida o diamante, somos diamantes brutos ainda. O cinzel vem ter uma aresta, tira o olho, isso dói. Vai ser um anel muito bonito. Boa noite a todos.